A conversa de redação, participação da Edilene Lopes, do Ricardo Kertzmann e do Júnior Moreira. Você, ouvinte Tatiaia, internauta, também pode participar, opinando pelo nosso chat no YouTube, na nossa live. 8h41. Uma pesquisa do IBGE mostra que os trabalhadores pretos ganham aproximadamente 40% menos do que os brancos por hora trabalhada no Brasil. Por quê, Ricardo Kertzmann? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos. Olha, por quê? Porque o tal do racismo estrutural, ele é verdadeiro, ele existe, não é uma lenda urbana, né? E não é só com os pretos, não. Com as mulheres acontece a mesma coisa. Se você faz a comparação, todos esses estudos dizem que os salários das mulheres também para as mesmas funções e o mesmo tipo de profissional capacitado também é menor. Eustáquio, eu acho que o Brasil, uma hora ele vai ter que se encontrar de verdade com o seu passado. Em algum momento, o Brasil vai ter que definitivamente avaliar tudo que foi feito desde o fim da escravidão até os tempos de hoje. Porque senão a gente vai passar os próximos 200, os próximos 300 anos correndo atrás de si mesmo, dando volta em torno de si mesmo e nunca vai debater profundamente o porquê que ainda existe isso na nossa sociedade. Eu acho que já passou do tempo da gente pensar seriamente sobre isso. Eu acho que já passou do tempo da gente ter políticas verdadeiramente inclusivas e não só da boca para fora. E já passou principalmente do tempo da gente acabar com qualquer tipo de segregação ou ódio estrutural no Brasil. É desse jeito mesmo, Júnior? Na prática tem a mesma função ali, duas pessoas, uma branca, uma negra. Ah, não, negro nós vamos pagar menos. É assim mesmo, Júnior? Bom dia. Bom dia para você, Eustáquio, bom dia para todo mundo, bom dia para o ouvinte. Eustáquio, a gente tem um racismo incrustado aqui no Brasil, né? E até mesmo quando a pessoa tem a mesma formação, tem o mesmo nível de escolaridade, isso acontece. Gente, é só bater um papo aí com a turma que trabalha em qualquer empresa e você vai, vez ou outra, encontrar um caso parecido com esse que você está citando. Mas me parece, Eustáquio, que é um pouco pior ainda, um pouco mais enraizado ainda. Eu fiz faculdade há 15 anos, entrei na faculdade. Tem 15 anos que eu saí, volta de 12, 13 anos, enfim, para ser mais preciso, que eu saí da faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu tinha apenas um aluno negro na minha sala. Apenas um. Né? Então, se você tem numa sala de 30 pessoas, um aluno negro ou 2 alunos negros, no máximo, e num curso que é o curso de jornalismo, que é um curso mais barato do que, por exemplo, um curso de medicina, um curso de engenharia, e eu estudei em faculdade particular, né? Tive que bancar ali o curso, você olha para essa situação e fala, esses profissionais que aqui na minha época, sei lá, que em 2010 entrariam no mercado, 90% deles, 95% deles eram brancos. Então, você olha para qualquer empresa, você faz o teste do pescoço, que o João Felipe Lori gosta muito de falar, né? Você chega no lugar e vira o pescoço, em qualquer bom restaurante, qualquer grande empresa, você vai ver pouquíssimas pessoas negras. Então, me parece que o problema é ainda maior. A gente tem esse racismo de, quando o negro está no mercado de trabalho, está na empresa, de acontecer dele ganhar menos do que a pessoa branca, mas tem um problema que, para mim, é anterior e que a gente precisa resolver. Você tem cotas que, sim, resolveram, muita gente é contra, eu sou super a favor, acho que já começou a inserir negros no mercado. Outro dia eu fiquei super feliz que eu fui num médico, e era um médico negro. Eu acho que eu nunca tinha sido atendido por um médico negro na minha vida. Eu nunca fui, você falou agora, nunca fui. Eu fui, outro dia, gente, mas que legal, sabe? Sou competentíssima, amorosa, com uma medicina de cuidado, de carinho, de conversa. Eu falei, poxa, é desse tipo de profissional que a gente precisa, independentemente da cor, mas é desse profissional que a gente precisa. E, coincidentemente, era uma pessoa negra. Enfim, Eustáquio, para resumir tudo que eu falei, a gente melhorou algumas coisas com as cotas, mas a gente precisa remar muito mais, amassar muito barro ainda para melhorar, porque o problema está lá atrás. São das pessoas negras que ainda não conseguem entrar na faculdade e fazer um curso superior, por exemplo. Eu puxando pela memória, dentro disso que você falou, na minha turma de antiga 8ª série, não tinha nenhum negro. Nenhum. Na turma de 3º ano do 2º grau, nenhum. E na turma de faculdade, me parece que, se não me falha a memória, 1 ou 2 só. Pois é. Eustáquio, antes de você chamar a Edilene, desculpa. Então, a gente está falando aqui de 3 barreiras, 3 filtros, né? Um para poder ascender a escolaridade, ascender ao estudo superior. O segundo é entrar no mercado de trabalho. E o terceiro, vencendo essas 2 etapas, ganhar um salário digno no mercado de trabalho. Mas você entende que a gente precisa tentar resolver primeiro lá atrás? Claro. E aí, Edilene Lopes, você, com a sua trajetória, percebeu isso no mercado de trabalho?
Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Júnior. Bom dia, Ricardo. Todos fizeram comentários que dizem muito da realidade. Eustáquio, eu mesma, em vários lugares que eu chego, eu cubro política. Cobrir política é lidar com poder. Quase todas as vezes, em todos os lugares que eu chego, eu sou a única pessoa negra. Porque só tem brancos no poder, as autoridades quase todas são brancas. Então, essa é uma realidade que é do Brasil. Vocês podem observar, e eu observo isso muito, porque diz da minha realidade, quando eu chego em algum restaurante, que é algum restaurante mais caro, eu olho para as mesas, não há pessoas negras nas mesas, há apenas pessoas negras trabalhando. E aí há muitas, como garçons, como cozinheiros, nas portarias. Por quê? Porque não há acesso para que a população negra ascenda, mude de classe social no Brasil. Isso é uma realidade. Por que não tem médico negro? Pelo mesmo motivo, porque o Brasil foi um país que se iniciou e cresceu na escravidão da população negra, e quando a escravidão ela foi abolida, os portugueses, os que colonizaram, eles facilitaram a chegada de imigrantes europeus para tentar a vida no Brasil, para eles pagarem a mão de obra, porque aquele que trabalhava de graça, que era escravizado negro, não podia receber para fazer o mesmo trabalho que ele fazia de graça. Já que temos que pagar, vamos chamar os brancos. E aí a população negra migrou para as vilas e favelas sem condição de fazer suas construções. E as vilas e favelas hoje que nós temos, que tem grande parte da massa trabalhadora do Brasil, são pessoas que descenderam de negros escravizados, que foram trazidos da África para trabalhar de graça e nunca mais tiveram oportunidades, e nunca tiveram, na verdade, no Brasil, que possibilitasse a eles, a população negra, chegar a uma classe social que fosse mais alta, ter mais acesso. Por isso que não tem médico negro, por isso que nos espaços de poder não tem negro. E isso é que é racismo estrutural, uma oportunidade que foi negada lá no passado, que continua sendo negada. E quando você tem pessoas negras e brancas no mesmo pé de igualdade em termos de trabalho, ofertando a mesma mão de obra, e um ganhando mais e outro ganhando menos, isso diz dessa realidade também, que ela é dura no Brasil, ela existe. Vou contar um exemplo meu muito do passado, de uma outra realidade, né? De quando eu estava começando na profissão, eu e uma amiga minha, uma grande amiga minha, branca, nós duas na mesma posição fizemos um texto. E aí, a pessoa que era responsável pela parte de revisão desse trabalho, ela quis revisar o meu texto e não quis revisar o texto dessa minha amiga. Por quê? Porque tem gente que olha para um negro e acha que ele tem menos capacidade, que ele merece menos, que ele não vai fazer um trabalho igual. Então, a pessoa negra tem que ficar o tempo inteiro provando que ela pode, que ela consegue, para ela conquistar o que outras pessoas sem esforço nenhum conquistam. E isso é duro, e essa é a realidade brasileira, infelizmente. Parece mentira, parece brincadeira. Estamos no século XXI, mas é verdade. E estamos falando do Brasil, gente. Metade da população é parda ou negra. Mais da metade de que? Mais uma... Ou seja, a gente não está falando da Suécia. E do seu caso, Edilene, são três vertentes dessa questão: negra, mulher e de origem de um local simples de Belo Horizonte. Mulher, preto, pobre e favelado. É duro demais. Mas assim... popular, né, Edilene? Exatamente, mas assim, é uma realidade que a gente tem e precisa vencer. E não é só... Muita gente tem vergonha de falar sobre esse tema porque acha que não vai ser bem aceito. Tem gente que tem ranço, né, do tema racismo. Na própria imprensa, agora a gente vê esse assunto retratado mais, mas tem gente que não gosta, fala, não, é chato, essa pauta é polêmica, não vamos entrar, mas precisa ser discutida, e não apenas por pessoas negras, até porque elas normalmente não têm esse espaço para poder fazer essa discussão, estão trabalhando o tempo inteiro, né, porque a realidade exige que elas façam isso e nem fazem esse debate, mas pessoas brancas, assim como nós estamos fazendo aqui no Conversa de Redação hoje, precisam assumir esse debate para acabar com o racismo. Essa é uma luta de todos nós, ter uma sociedade mais igual, uma sociedade mais justa, é bom para todo mundo, porque aí não tem ninguém revoltado, não tem ninguém humilhado. O legal é esse. Então, assim, é importante que isso seja debatido como estamos debatendo aqui nesse momento. Edilene, eu acho que mais do que necessário das pessoas brancas com poder, e eu falo poder político e poder financeiro, mais do que necessário é uma obrigação civilizatória discutir esse tema. Aqui pelo nosso chat no YouTube, a Luciana Ferreira está dizendo, é um absurdo. A minha cunhada estava no supermercado com o filho dela branco e só porque ela é parda, uma mulher lá no supermercado perguntou se ela era babá da criança.